Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo básico da doutrina. Um estudo que tem o objetivo de trazer as noções básicas para a gente dar continuidade e aprofundar, mas que a gente conheça o que é que a doutrina trouxe de revelação, né? E hoje a gente está no nosso 7º módulo, a segunda parte, que a gente vai falar hoje sobre mediunidade e médiuns. O assunto se confunde, as duas partes, por isso que são colocadas juntas, né? Então, o que é a mediunidade? Mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito. Portanto, todos os seres humanos são médiuns, apesar de usarmos mais essa designação para os ostensivos. Então, quando diz que nós todos somos médiuns, é que nós todos temos essa ligação com o espiritual. Todos recebemos informações e transmitimos também. É nesse sentido que fala que todos somos médiuns. Então, a mediunidade, ela é natural do ser humano. Chegou um momento de evolução do ser humano que a gente passou entrou nesse novo estágio. Porque quando a gente era das cavernas, ainda meio bruto, isso era ainda muito inibido, era muito fraco. Chega um momento em que a gente começou a ter esse intercâmbio. A gente vai ver aqui. A mediunidade individual fica ativa o tempo todo no dia a dia. A mediunidade institucional, ou seja, quando é realizada nas reuniões da instituição, segue uma organização e um controle. Então, olha só. A mediunidade que a gente vê no centro espírita, e também acontece em outras religiões, algumas outras, ela está a serviço da instituição. É um modo organizado em que os espíritos usam para realizar vários trabalhos. A gente vai ver aqui quais são. Mas existe uma mediunidade individual. É a mesma mediunidade, só que ela vai estar no modo individual. Você, no dia a dia, continua sendo médium. Seja o ostensivo ou não ostensivo, você continua sendo médium. Os espíritos continuam lhe intuindo e a gente continua emitindo pensamentos para os espíritos no dia a dia normal. Porque espíritos são pessoas, né? Espíritos são seres humanos. Se meu irmão desencarna, irmão de família mesmo, de sangue, e de repente por saudade ou por um apego ele vai para dentro da minha casa, é uma pessoa que está dentro da minha casa. E ali é a mediunidade no dia a dia. E quem tem mediunidade ostensiva, alguns convivem com os espíritos, conversam. A família Gaspareto mesmo, mãe, os filhos, vários eram médiuns a esse ponto dos espíritos entrarem e saírem na casa deles. Dele estar assistindo televisão e o espírito chamar para pintar, porque quase todos eram pintores, né? De telas, chama pictografia. Adenauer Novaes diz que às vezes está no ambiente, sente alguma coisa e fala, quem está aí? E o espírito fala, sou eu. Ele já recebeu várias pessoas na casa dele, chamando para escrever. E ele diz que conversa como conversa com uma pessoa. Então, a mediunidade está ativa. E muitas coisas que acontecem por intuição, por sugestão dos espíritos. Pode ser boas sugestões ou más sugestões, a depender da situação, da relação dos dois. Muitas vezes a gente faz coisa que se arrepende na frente, foi uma sugestão. E aí a importância da gente vigiar os pensamentos e as vontades, né? Estou cada vez mais colocando isso no meu comportamento normal. De vir uma vontade, vir um pensamento, eu falar, peraí, não, eu não quero isso. Que seja meu pensamento, mas eu digo para mim mesmo, ou digo para o espírito, não, isso, eu não quero mais na minha vida isso. Ou isso vai contra os meus princípios atuais, né? Porque quanto mais a gente vai para o passado, mais os princípios e os valores da gente estão adaptados àquela época. O erro tem o peso da época, olha só. Estava conversando com Israel semana passada sobre isso, com Israel e com Cledemilson. O erro tem o peso da época. Na Idade Média, matar não era esses absurdos todos.
Teve um problema, matava. Eu dou o exemplo da independência americana, ainda no século XVIII ainda. Andavam com armas na cintura. As pessoas iam para os bares, para os locais com as armas, né? O erro tem o peso da época. Então se algum dia vocês souberem que cometeu um erro numa vida passada, entenda que você não é mais aquele. E trate com responsabilidade o que fez, se for de pedir perdão, se for de refazer alguma coisa, entendeu? Até nessa vida a gente olha para trás, o erro que eu cometi com 20 anos de idade, para mim não tem o mesmo peso que teria se eu fizesse hoje, né? Hoje eu olho e falo, não, aquilo eu não faço mais. Então a gente vai se tornando uma nova pessoa. Em algumas pessoas, ela se manifesta de modo mais evidente, em outras de modo mais discreto, mas que pode ser desenvolvida. Então, a pessoa que quer desenvolver, participar das reuniões, estudar, se ligar com o assunto, pensar naquilo, aquilo desenvolve. É igual uma profissão. A pessoa quer aprender a pintar uma casa, quer aprender a ser pintor. O que é que ele tem que fazer? Pensar naquilo, estudar aquilo, fazer aquilo, andar com pintores, né? Estagiar com pintores, você vai estar envolvido ali, estou falando pintor de casa mesmo, de parede, aprendendo, você vai daqui a uns anos você é um pintor, profissional. Assim é com tudo na vida da gente, aquilo que a gente dá foco e atenção e estudo e compreende, a gente vai adquirindo aquela nova habilidade e vai adquirindo essa nova capacidade. Eu espero que o primeiro parágrafo tenha ficado bem entendido o que é o uso da mediunidade na instituição e como ela acontece no dia a dia. No dia a dia a gente está conectado, até com os pensamentos dos encarnados. Às vezes é um pensamento de um encarnado que está aí no fluido universal, que está na energia, e às vezes a gente se conecta a ele se a gente tiver a atração com ele. Mas com os espíritos a gente está o tempo todo. No livro, uma pergunta famosa que se comenta sempre é quando pergunta: os espíritos influenciam em nossa vida? Espíritos entendendo que são pessoas desencarnadas. Gente, influencia em nossa vida? A resposta é muito mais do que supões, né? Só que não se acalmem, não se assustem, porque eles não conseguem influenciar quando eles não acham o gatilho, quando eles não acham o processo em você. Um espírito assassino, que ainda é assassino, não vai fazer uma pessoa matar outra de jeito nenhum se ela não tem aquilo. Então ele sempre pega o processo que a pessoa tem parecido com o dele, sintoniza com o dele. O que é que ele faz? Só reforça. Só reforça. Uma pessoa que infelizmente ainda é viciada em maconha, por exemplo, se ele está num ambiente e alguém oferece um cigarro de maconha, a chance dele pegar é grande, né? Porque ele gosta, ele usa. Mas uma pessoa que não usa, que já compreende o mal que isso faz, já compreende que aquilo está levando a gente para um sofrimento adiante, vai oferecer... Opa, não. Né? Boa noite. Então, os espíritos, quando nos influenciam, é porque tem alguma conexão. Desmanchar essa conexão na nossa evolução, no nosso dia a dia, é que vai fazendo a gente ficar cada vez mais senhor de si. Tudo que a gente fala da relação com os espíritos é muito parecido com a nossa relação aqui no dia a dia. Né? Tudo bem? A nossa relação no dia a dia. Se alguém me chama, Renato, vamos dar uma surra em fulano. Não, não vou, que eu não quero isso mais para mim. É como dois encarnados se propondo alguma coisa, tentando influenciar um ao outro. Então, essa mediunidade no dia a dia, seja os ostensivos ou não, ela acontece o tempo todo. Quem é ostensivo pode até ver, ouvir, está em casa, está na rua. E quem já compreende, olha só, eu tenho agora batido nessa tecla, a gente só consegue dominar e resolver as coisas da vida quando a gente entende. Quando a gente vai entendendo tudo na vida, a gente vai sendo mais senhor da vida e controlando a nossa vida e levando ela para onde a gente quer. Pegando o exemplo do médium. O médium que
entende já o processo, está na rua ou está em casa e escuta uma voz. Fulano, não sei o que, não sei o que. Ele sabe o que está acontecendo. Ele pode chegar e dizer, não, agora não. Ou eu não quero isso. Ou seja bem-vindo, vamos conversar. Porque ele entende o que está acontecendo. A pessoa que não entende faz o quê? Ouve a voz e fica com medo, né? A morte está me chamando, não é assim que a gente fala? Chegar e falar o nome da pessoa, Israel, lá da rua. A morte está me chamando, não é assim que a gente falava? Não, a morte não chama, não. Ela não tem voz, não, mas os espíritos têm. Não é uma voz chamando, calma. Em todos nós, independente do grau, existe essa possibilidade de conexão entre mentes em dimensões diferentes. Porém, só a percebemos mais na comunicação entre encarnados e desencarnados. Então, essa comunicação pela mente, essa comunicação que vai de intuição, essa mediunidade pode ser pega de encarnado para encarnado. Existem vários tipos de mediunidade. A pessoa pode captar o pensamento da outra. A gente vai ver mais adiante outras mediunidades que não dependem do espírito. E a gente pode... mas eu aqui, o assunto mais concentrado aqui é essa do desencarnado conosco. Essa comunicação. A mediunidade possibilita o relacionamento entre dimensões que acontece de modo consciente ou inconsciente. E sem o uso dos sentidos do corpo carnal, quer dizer, sem o uso da visão, olfato, gustação, eu sempre faço assim para lembrar de todas, audição e tato. Sem o uso desses 5 sentidos. Essa comunicação não precisa desses 5 sentidos. Quem vê espírito, vê de olho fechado. Aliás, ninguém vê espírito, nem os médiuns veem espírito, vê perispírito. Vê perispírito, ninguém vê o espírito, mas vê o corpo espiritual. Mas aí é só uma questão de didática que a gente fala, vê os espíritos, mas está vendo o corpo espiritual dele, porque está desencarnado, né? Mas na verdade a gente está vendo o perispírito. Para alguns se chama assombração. Assombração, fantasma, né? Sim. Sim, tranquilo. Tem tipo de... É raro, né? Não é raro. Tem tipo de transmissão mediúnica que o médium fica tranquilo ali. O médium, quando está bem educado e com afinidade com o espírito chega muito tranquilamente. E ele conversa sem se alterar, sem se balançar na cadeira, sem nada. Eu não gostei disso que você falou, Hã? O espírito que está aqui atrás não gostou disso que você falou. Não, aí foi o ventilador. Eu, particularmente, já trabalhei na mediúnica nesse coração. E eu não consigo dar passagem com o olho aberto. Mas é uma característica sua, é normal também. Mas eu já participei de muita mediúnica com o espírito com o olho aberto. Porque eu vou na casa do caminho, você conhece, né, Floresta? Lá os médicos dá passagem para o espírito, conversa, aconselha, e fica procurando ele. Mas ele está normal, com o olho aberto, entendeu? É normal. É normal. Ela acontece em várias religiões e fora delas. Mesmo quem é ateu pode ser médium e está ouvindo espírito. Logo, não é uma descoberta do espiritismo. Então, e não acontece somente nos centros espíritas. Então, gente, a mediunidade não é uma descoberta, uma revelação, uma coisa religiosa. Não é uma coisa religiosa, é uma coisa orgânica. É uma coisa orgânica. Se nós todos temos, não é uma coisa religiosa. Algumas religiões já a utilizam de modo controlado. Quem mais estuda, quem mais entende de mediunidade é a doutrina espírita. Isso aí, não tenho dúvida. Outras religiões podem usar, mas quem mais controla o entendimento, a compreensão das várias faces, das várias características do médium e da mediunidade, afinal de contas, é a doutrina espírita. Afinal de contas, Kardec veio organizar um trabalho para esclarecer essas coisas, né?
É comum na Umbanda, no Candomblé, acontece também no protestantismo e até na católica. Por exemplo, há uma pequena sala na igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, em Roma, na Itália, chamada Museu das Almas do Purgatório. Há almas que se manifestam arrependidas dos pecados. Esse museu, organizado pelo padre Victori Joetti, guarda uma coleção de objetos como livros, roupas e um pedaço de madeira de uma mesa, que contém marcas de mãos e rostos deixadas pelos falecidos. Quem disse que são almas arrependidas foi esse padre. Antigamente eu pensava que era no Vaticano, eu falei muito que era no Vaticano, mas não é não. Eu fui estudar mais a fundo para poder trazer, nessa igreja do Sagrado Coração do Sufrágio lá em Roma. E por que o padre disse que são almas arrependidas? Porque ele ouvia os espíritos, dizendo que estava arrependido, pedindo ajuda, como um médium, um padre médium. E ele organizou isso, a igreja consentiu, porque ele era um respeitado padre, tanto que ele foi beatificado. E existe lá. Eu vi isso no Fantástico há uns 20 anos atrás, nunca esqueci. Sala das Almas Arrependidas. Então, olha só o que é a mediunidade, tá vendo? Não é de religião. A pessoa tem, ela se manifesta. No Espiritismo, a mediunidade deve ser trabalhada para proporcionar evolução moral e intelectual do médium, para demonstrar continuidade da vida após a morte, esclarecer o ser humano através de cartas, livros e falas. Ela é praticada gratuitamente e recomenda-se que seja no ambiente dos centros espíritas. Aí era para colocar onde há proteção. Está faltando aí, né? Onde há proteção dos espíritos. Sim. Sim, uma voz diferente. Na igreja você está falando. Aí eu já vou falar estudos, né? Não é obrigado a fazer isso, porque são espíritos sofredores que estão ali, né? E a forma como eles agem, eles maltratam aquele espírito de uma forma, né? Sim. Porque eu não tenho cuidado de falar assim, ó, se arrepende, dá conselho não. Aí sai, seu Satanás, sai. Já recebemos espírito na mediúnica do Beneficente, chorando, dizendo, a igreja que eu frequentava está me chamando de demônio. Entendeu? E acontece muita coisa, às vezes, em algumas religiões, a gente não vai falar o nome de nenhuma, que tanto é a mediunidade aflorando ali, como é o processo de hipnose. Alguns trabalhadores daquela religião aprendem hipnose, e eu já vi, porque eu estudei, eu sei como é. E ali, a pessoa que tem uma suscetibilidade muito grande, ele é hipnotizado. E obedece à ordem de quem está ali. Entendeu? Então, é um caso mais complicado. Essa igreja geral estão assim agora, viu? Fica no pôr na mão, aí começa a rodar. E aí parece que realmente aquela pessoa está registrada, né? A pessoa. Mas outras vezes estão fazendo isso agora. Por isso é que a gente está esclarecendo aqui como deve ser usada, que precisa ser estudada, e dizendo sem problema nenhum que a doutrina espírita é quem mais entende do que é mediunidade. Mas você falou que nas igrejas também, de uma forma diferente, existe a questão da mediunidade. Sim. Só que eles fazem de uma forma diferente. É porque não entendem, né? É diferente e que às vezes pode até prejudicar a pessoa, né? Ah, com certeza, tanto a pessoa como o espírito. Há duas formas características de manifestação da mediunidade: a física e a intelectual. A primeira se dá por doação de fluido do médium, o ectoplasma, para movimentar objetos e
e faz-se som. Então, olha só, quem já ouviu falar aqui, mediunidade de efeito físico. O médium, ele tem a característica de doar ectoplasma. E aquele ectoplasma é utilizado pelos espíritos, vou falar rapidamente, para fazer efeito físico, som, movimentar objetos e outras coisas mais. Como é que faz? O espírito, isso eu trago do livro dos médiuns, viu? Isso eu interpretei do livro dos médiuns. Os espíritos pegam o fluido animalizado, que a gente chama de ectoplasma, junta ele com o fluido universal, de uma forma que o fluido universal, o fluido cósmico universal, ele tem várias formas, várias utilidades, né? É como a gente usar, por exemplo, um gesso. Para quê? Para fazer um forro, para fazer uma estátua, para fazer uma peça, para fazer, né? Então o fluido universal, ele é usado. Junta com esse fluido universal e penetra essa combinação nos vazios do átomo do objeto. Porque nossos objetos têm muitos vazios. Isso aqui não é sólido, isso aqui é uma peneira, se olhar com um microscópio potente. É uma peneira, os átomos são separados. Então penetra ali e aquele objeto fica imantado com aquele fluido combinado e através da ordem do espírito mexe. E essa mesa pode começar a rodar ou subir. As chamadas mesas girantes da época da França começou assim. Pode. Agora, no ambiente tem que ter um médium de efeito físico. Há 20 anos atrás, uma pessoa chamada Leopoldo Machado. Não sei se vocês conhecem. Lá existe uma câmera, viu, Renato? Uma câmera para fazer esse tipo de Chico Xavier fez, foi fotografado. Então, mas existe, em Salvador, assim. Haviam muitos estudos com isso. Tinha um chamado Loureiro, em Salvador, que inclusive Dona Célia Docefrac conheceu, estudou muito com ele, fez experiência com medrado. Chegue no Google e bote assim, materialização de noiva, medrado, bote assim. Vocês vão ver lá, medrado deitado, novinho, saindo ectoplasma pelo ouvido e pela boca dele. Não, eu sei. Você já viu aquela materialização que assim, que sai tudo dentro de uma cesta normal, aí vai tirando coisas dentro dessa cesta. Coisas assim, né? Bem negativas. O que está acontecendo com alguma pessoa? Vai tirando, vai tirando. Você não fala isso? A materialização pode materializar qualquer coisa. Os espíritos trabalham, através desse ectoplasma, eles materializam. Chico Xavier já recebeu um buquê de rosas uma vez, terminando um trabalho. Foi colocado na mesa dele, assim, um buquê de rosas, assim, do nada apareceu o buquê de rosas. E esse caso é famoso com Chico Xavier, como se fosse uma homenagem a ele. Mas isso hoje está cada vez menos sendo usado, porque os espíritos usavam muito para demonstrar que a coisa existe, para nos convencer. A segunda se dá a segunda, que é a intelectual. Intelectual não é nada de pessoa muito inteligente, não. Intelectual quer dizer que é do pensamento, do conhecimento, né? A segunda se dá pela aproximação dos perispíritos, dos corpos espirituais do comunicante com o do médium. Então, os perispíritos se aproximam, né? Quem não entende pensa que o espírito entra dentro do médium. Tem filme que é assim, né? O Ghost mesmo, o espírito pulava dentro da médium. Pluf, pulava dentro do corpo. Nada disso. Só se aproximam os perispíritos, que são campos, e ao se conectar ali, a energia se conecta e vai pela glândula pineal da cabeça do médium, e a partir daí ele começa a controlar os sistemas nervosos, sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, que são os sistemas do nosso corpo que mexem nosso braço, a nossa fala, a nossa boca. Então, através da glândula pineal, começa a controlar o corpo do médium, né? Como o doutor Bezerra, no final do ano, em dezembro, pega o corpo de medrado e sai andando, levanta e sai andando no meio da Cidade da Luz. Quer dizer, controla tudo, perna, braço, fala, tudo. Muitas vezes o médium está ali psicografando, só está controlando o braço, né? Vamos adiantar, senão não vai dar tempo. A mediunidade existe desde que existe o ser humano. Ela foi entendida e tratada de forma diferente em cada época.
e foi através dela que aconteceram fatos históricos, como os 10 mandamentos recebidos por Moisés. Olha só, não era Deus, era um espírito passando para Moisés. As vozes que Joana d'Arc ouvia para seguir e lutar pela França durante a Guerra dos 100 Anos. O caso de Joana d'Arc é famoso, ela ouvia as vozes gritando com ela, dando ordem, e ela saía obedecendo. E ela própria entrou na guerra, pegou em arma mesmo, Joana d'Arc. As mensagens enviadas pelos deuses através das pitonisas e dos oráculos na Grécia antiga e no Egito, mas também no dia a dia das pessoas comuns, ela sempre esteve e está presente. Então, olha só quantos fatos a gente olha e era tudo mediunidade. Muitos fatos, tudo mediunidade. No século XIX, que ela foi estudada e mais bem compreendida, quando pelo método científico e experimental, que a gente estudou aqui na primeira reunião, o método que Kardec estudou tudo, né? Baseado na observação, formulação de perguntas, análise crítica das respostas, o intelectual Hippolyte Léon Denis Rivail constatou que era comunicação com pessoas que já haviam desencarnado. Então foi no século XIX aí, em torno de 1855 até 1857, que ela foi compreendida e começamos a entender como as coisas funcionavam. Por isso que quando me perguntam eu digo, a doutrina espírita é um conjunto de revelações. Revelação de coisa normal da natureza. Assim como uma planta nasce, cresce, vira uma árvore, assim como um espermatozoide fecunda um óvulo e uma mãe gera um bebê, assim é a comunicação com os espíritos. Tudo isso que eu falei é da natureza. Tudo é da natureza. O nosso corpo, que foi criado pela inteligência divina, com sistemas digestivos, circulatórios, respiratórios, que funciona sem a gente perceber, a gente respira sem perceber, né? São coisas da natureza. São coisas da natureza. Então, a mediunidade é natural, não é coisa de espírita, nem coisa de religião. O fenômeno mediúnico acontece quando temos a aproximação dos perispíritos, do desencarnado e do médium. O perispírito do médium se expande e entra em contato com o do espírito, e acontece a comunicação entre os dois planos de existência através da sintonização mental e da expansão fluídica. Como ensina o espírito André Luiz, através de Chico Xavier, a glândula pineal é o órgão que canaliza as energias espirituais para os sistemas nervosos, permitindo a manifestação. Sistema nervoso está aí no plural, porque são vários, né? Deixa eu ver se eu lembro. Simpático, parasimpático, periférico, central, esses 4 eu lembro. É que comanda nosso corpo. Quando a gente encosta algo quente no corpo, quem é o sistema periférico que leva a dor para o cérebro. Então o espírito controla tudo isso. Quando num fenômeno de mediunidade de efeito físico, o espírito pode fazer som, ele faz de 2 formas. Ele pode vibrar, tudo isso é livro dos médiuns. Ele pode vibrar o ar, porque o som que a gente ouve é a vibração do ar. As minhas cordas vocais estão vibrando, fazendo o ar vibrar, e dentro do sistema auditivo de vocês, tem lá bigorna, martelo, que recebe essa vibração, transforma em sinal cerebral, e a gente ouve. São coisas fantásticas, né? É nessas coisas que eu vejo Deus. Imagine, a gente está aqui conversando, a minha corda vocal vibrando, e o sistema de vocês de martelo e bigorna, recebendo a vibração, transformando em sinal elétrico, mandando pelo sistema periférico, chega no cérebro, você fala, ele falou a palavra mediunidade. Aí interpreta com todo o conteúdo que você já tem sobre o que é mediunidade. E estabelece a comunicação entre a gente. Com o mundo espiritual é algo parecido, eles não têm o sistema físico, mas têm a vibração também do fluido universal. Deixa eu ver onde eu parei. Já a glândula pineal. As principais sintomas da mediunidade
né, para quem não sabe se é médium e não conhece nem a doutrina espírita, é ouvir vozes, zumbido nos ouvidos, visões de vultos, calafrios, formigamento, suor excessivo, palpitações, mudanças de humor repentinas, sensação de tristeza ou vazio. Não quer dizer que a pessoa vai ouvir tudo isso, vai acontecer tudo isso, mas qualquer uma dessas é característica. Para confirmação, deve-se fazer um atendimento em um centro espírita e, ao mesmo tempo, consulta médica para cada caso. A doutrina espírita nunca dispensou os médicos. Porque, afinal de contas, o médico, a medicina vem da inteligência humana, que é também espiritual, né? Quando um cientista descobre ali a vacina contra o câncer e que ela seja bem-vinda, já está bem adiantada, muitas vezes vem da intuição dos espíritos, que a gente já merece. Chegamos a um estágio que já merece a cura dessa doença que machuca tanto a humanidade. Pode ser também que o espírito reencarna para isso, ele já traz a sabedoria e ali se envolve na pesquisa. Ora, plano reencarnatório que a gente estudou também, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho de médiums. O assunto se confunde, como eu disse, né? Médiums e mediunidade. A gente falou muito da mediunidade. Como já estudamos, hoje mesmo, né? Todos os seres são médiums, com maior ou menor sensibilidade. Isso quer dizer que todos nós estamos em comunicação com as dimensões espirituais, por pensamentos, intuições, orações, sonhos, sentimentos e emoções. Olha quanta coisa que a gente está em contato. Emoções, de repente você está aqui, bate uma tristeza, ou bate uma raiva, pode ser recebendo influência espiritual. Ou uma bondade, uma alegria, uma felicidade inexplicável, também a aproximação de um espírito evoluído. A maioria de nós já teve essa experiência, só que não está prestando atenção e não olha assim, poxa, o que é isso? Né? O que é isso? Quando a gente entra em contato com a vibração superior, a gente entra em estado de felicidade. É o caso de Dr. Bezerra na Cidade da Luz. Todo mundo ali é tomado por uma felicidade nova, estranha. Quem tem mais sensibilidade, chega a chorar. Né? Dizem, eu nunca fui, dizem quem já foi, que ao se aproximar da casa de Chico Xavier, começava a sentir vontade de chorar, felicidade. Na noite da gratidão na Cidade da Luz, quando o Dr. Bezerra incorpora ele grado e ele vem andando para saudar todos, você consegue sentir um cheiro bem forte de éter. Interessante. Você já foi lá quantas vezes nessa noite? 3 ou 4 vezes. Eu fui 3 vezes. E já acusaram que o pessoal borrifava éter lá do 2º andar, né? Só que tem um detalhe. Tem gente que sente e gente que não. Se fosse borrifação de éter, todo mundo sentiria. Às vezes a pessoa está aqui sentada do meu lado, sentindo o cheiro de éter forte e eu não estou. Né? Minha coisa é um arrepio, né? Eu sinto também na hora. Eu já senti cheiro de éter. Eu sinto arrepio, o coração meio que dispara um pouco. Eu senti felicidade, vontade de chorar e o cheiro do éter. Minha esposa, que é médium, leva 20 minutos, meia hora chorando, a lágrima descendo. Renato, você estava falando, eu lembrando do momento quando eu fui despertada, né, para buscar a doutrina, e eu não tinha a menor ideia do que era, nem de nada, e eu fiquei tão comovida com esse sentimento que você está falando, de felicidade, de emoção, durante, tipo assim, minha irmã achou que eu estava com depressão, porque eu sou emotiva, mas era uma coisa assim, se eu visse uma pessoa atravessando uma rua, eu queria parar, eu queria botar, eu me emocionava com um animal, com uma pessoa, com uma planta. Era uma coisa tão forte, mas era tão forte, tão intensa, que eu disse assim, eu não sei se eu aguentaria muito tempo daquele jeito. Quando a gente, por exemplo, socorre alguém... Um momento que eu passei na minha vida, mas uns 3 meses, assim. Eu já, há tanto tempo assim? Fiquei num estágio, assim, durante uns 3 meses, mas envolvida com essa energia, que Então, eu senti algo muito diferente acontecendo. Estava próximo de você. Eu já passei por essa experiência, mais forte e menos forte, e quando a gente encerrar aqui eu posso contar.
Agora a gente se sente inferior também. Fica com raiva do mundo, querem bater nas pessoas, briga na rua. E rebaixa também, às vezes, né? Quando a gente dá sintonia e recebe aquilo. Mas a gente tem uma média. Tem essa capacidade de despertar isso na gente, encarnado. A gente tem uma média. E de acordo com os nossos processos inconscientes, os espíritos influenciam, como eu falei. Pode ele jogar para cima, pode ele jogar para baixo, a depender dos amiguinhos que estão ali na hora. Existem vários tipos de médiuns, tais como os de efeitos físicos, sensitivos, audientes, de psicofonia, de psicografia, de pictografia. Então vamos falar aqui. Efeito físico eu já falei, né, que é doar o ectoplasma para fazer uma interação com a matéria mesmo. Sensitivos, que é o que ela acabou de falar. Pode ser uma mediunidade sensitiva recebendo essa influência. Audientes que escutam, psicofonia que falam, o espírito fala através da pessoa, psicografia que escreve e pictografia que pinta quadros. E José Medrado tem um agora que eu nunca vi em livros, nem nunca vi ninguém falar, que ele está fazendo esculturas. Já tem vários anos, já tem mais de 5 anos. E quem está trabalhando com ele, o principal é Aleijadinho, o famoso escultor brasileiro, lá de Minas Gerais, que era aleijado e fazia com os pés, né? Aleijadinho e outros estão trabalhando com Medrado. E ele tem um sistema lá de queimar o gesso e parecer madeira. Está lá a exposição. Se você quiser comprar um trabalho desse, está lá na Cidade da Luz. Não tem nem nome nessa, né? Tem que criar um nome para essa que faz esculturas. O estudo é primordial para entender bem a mediunidade e o trabalho, começando pelo livro dos médiuns. Então, quem é informado que é médium e assume isso e quer trabalhar, ou mesmo que não queira trabalhar nas casas espíritas, mas quer entender e desenvolver, estudar, compreender. Como eu disse, a pessoa quer ser pedreiro, tem que estudar, tem que entender o que é cimento, tem que entender quanto de areia eu misturo para fazer um reboco, quanto de areia eu misturo para fazer um levante de uma parede. Tem que entender o que você está fazendo, tem que conviver com pedreiros, tem que ler, tem até curso de pedreiro. Pegando um exemplo que eu gosto, eu admiro muito o trabalho de pedreiro, pintor. Então, para ser médium, tem que fazer isso. Estudar, entender, ir para os estudos da casa espírita, andar com médiums, andar, que eu digo, nos estudos, nas coisas, e ali vai se desenvolvendo. Antes das revelações do espiritismo, os médiuns ostensivos eram considerados adivinhos, profetas, evocadores de espíritos, xamãs, pajés. Os pajés nas tribos indígenas são médiuns. Magos, bruxos, sacerdote, etc. Olha quantos nomes já ganharam. E já foram queimados na fogueira, chamado de feiticeira, na Idade Média, né? Agora, com a luz dos espíritos da codificação, já aprendemos que eles são pessoas que têm um contato mais direto com as pessoas desencarnadas. Então, o médium é isso. Com maior ou menor sensibilidade, tem contato com quem já está do outro lado. Vamos dizer, na linguagem popular, com quem já morreu, né? Ninguém morre. E ele está lá dizendo que na Bíblia proíbe falar com os mortos, né? Como é que vai falar com o morto? Se ele está morto, ele não fala. Se a Bíblia admite que ele fala, já está admitindo a comunicação, né? Com pessoas desencarnadas. E junto isso vem a responsabilidade quanto ao uso da sua mediunidade. O médium não tem o poder de estabelecer uma comunicação ou outro fenômeno mediúnico sem que o espírito queira participar. Então, essa mediunidade de comunicação, se o espírito não quiser, se não tiver espírito, a mediunidade da pessoa não vai funcionar. Ela funciona em outras coisas, vamos ver. Mas aí é outra mediunidade. Mas podem provocar fenômenos anímicos, como a telepatia, a vidência, o desdobramento e dupla vista. E a depender da mediunidade de cada um, essas são chamadas de fenômenos anímicos. Tem a mediunidade de fenômeno anímico, não precisa do espírito. Né? Dupla vista, a pessoa está aqui e vê uma coisa acontecendo agora em outro ambiente. É a mediunidade de dupla vista. Está chegando mais um para o estudo. Eu acho que ele entrou, fecharam a porta e ficou preso.
Ente- Então, entendeu, gente, essa parte do anímico? É uma coisa que sai com o animismo. Tanto que na comunicação a gente fala, né? Que o médium pode estar ali num processo mediúnico misturado com o anímico. Misturado com o anímico. Por isso que às vezes muita comunicação vem coisas que é do espírito e vem coisa que é do médium. E o médium não está de maldade, não está de querendo enganar ninguém. É o animismo mesmo. E tem essas mediunidades aqui, da telepatia, de pegar o pensamento do outro. Tudo isso também é um tipo de mediunidade, que muitas vezes a gente não comenta e não estuda. Eu quero lembrar a vocês que esse estudo tem a principal intenção de trazer o básico, para a gente saber como as coisas existem, como as coisas funcionam. E cada tema desse que eu trago, e claro que existe um aprofundamento. Imagine que médiuns e mediunidade tem um livro inteiro da codificação para falar disso. O livro dos médiuns. Muitos médiuns nascem com a faculdade ostensiva para seu aprendizado e educação espiritual. Então aqui agora a gente vai falar um pouco sobre por que nasce médium. Porque vem, não é dom. A palavra dom está errada. Não é dom. É um processo desenvolvido no espírito. Vem não só para ajudar os espíritos sofredores, como a gente faz nas mediúnicas, mas também serem intérprete dos bons espíritos, trazendo mensagens de consolo e orientação. Olha só, mensagens de consolo, como a gente recebe muitas, através dos livros, através de psicografias, né, que a gente vê muito recebendo na internet, cartas de familiares, que Chico Xavier fazia. Medrado fez muito aqui na Cidade da Luz, mas os pensamentos das pessoas evocando os seus parentes começou a perturbar a reunião. Ele parou. O doutor Frei Carlos pediu para ele parar. Na hora que Medrado estava ali para receber uma pessoa, todo mundo estava chamando os seus parentes para mandar uma carta. E aí tumultuava o ambiente psíquico da casa. Isso foi palavras de Medrado. Mas principalmente para promover o próprio crescimento. A gente já falou isso antes. O médium tem aquilo também para promover o próprio crescimento. Se o médium está trabalhando na mediúnica, ele não está ali só fazendo caridade, ajudando o próximo, socorrendo os espíritos sofredores. Não. Ele está ajudando a ele, promovendo o crescimento dele, a compreensão da vida dele. Entendeu? E numa reunião mediúnica, o médium e as pessoas que trabalham ali têm uma oportunidade muito grande de se conhecer. Conhecer seus processos inconscientes que ele não percebia. Muitas vezes é externalizado ali. Há médiuns que reencarnam com a missão de construir instituições de grande ajuda para a humanidade, comunicando diretamente ou intuindo. Olha só, vou falar um pouco disso, mas vamos ver aqui. Cidade da Luz, La Harmonia, em Salvador, Mansão do Caminho, em Salvador. E não é só espírita, Obras de Irmã Dulce, Casas André Luiz, no Rio de Janeiro, Obras de Madre Teresa, tudo isso recebe a orientação do trabalho do mundo espiritual para cá. Eu falei muito de Salvador, que são as que eu conheço, né? Mas no Brasil inteiro tem obras fantásticas. E é assim, ó, gente. Os espíritos lá planejam o trabalho, conecta com aquele que reencarnou para recebê-los, e começa a informar ele como vai ser o trabalho, e começa a ajudar, inclusive trazendo recursos. O La Harmonia, a Fundação La Harmonia, que é uma obra fantástica, assim como a Mansão, como a Cidade da Luz, que tem ali psicologia, medicina, abrigo de idosos, abrigo de crianças, são muitos trabalhos de amor que tem ali. Adenauer Novaes, com 20 anos de idade, recebeu um espírito na casa dele, que ele usa muito a mediunidade dele no dia a dia aí fora. Como eu disse, ele conversa com os espíritos normalmente, como gente. O espírito chegou e falou, temos um trabalho a fazer. E ele sentiu que era a vibração muito boa. E o espírito falou, nós vamos construir o La Harmonia. Assim mesmo, nós vamos construir o La Harmonia.
e vai começar com 2 prédios. Procure o terreno. Assim mesmo. E aí Adenauer, aquela intuição deve ter vindo e falou, mas eu não tenho recurso nenhum. O recurso é com a gente. Vá trabalhar. E as coisas começaram a acontecer de uma forma, dele achar o terreno, e de repente, pessoas que sabiam que ele estava para começar essa obra, chegar e doar assim R$1 milhão. Adenauer, eu quero trabalhar, eu quero ajudar nessa obra. Eu vou doar R$1 milhão para você começar. Ali é o quê? Um milionário que já tem a boa intenção, os espíritos vão lá, intuem, dá a ideia a ele, se ele ficar fechado, insiste, você vai doar R$1 milhão. Assim mesmo, gente. A comunicação é bem direta com os espíritos. E quando tem um trabalho grandioso, eles vão. E Adenauer conta que começou a vir doação daqui para ali, gente chegando para ajudar, para trabalhar. E eles começaram as obras, começaram com um barracão. Aí os espíritos vieram depois e falaram, olha, compre o outro pedaço do terreno. Ah, mas aquele pedaço do terreno é 400 mil. O recurso é com a gente. Assim mesmo que foi construído o Harmonia. Hoje são 6 prédios, funcionando tanta coisa, de médico, de psicólogo, de acolhimento, fora os trabalhos espíritas. É assim que acontecem as grandes obras. Você acha que Divaldo Franco tinha dinheiro para construir a mansão? Medrado tinha dinheiro para construir a Cidade da Luz? Isso são os espíritos maravilhosos fazendo o nosso mundo melhorar. E sempre são junto de comunidades bem carentes, né? Bem carentes. Para a gente prestar atenção como as coisas funcionam. Que é um mundo só, é um universo só, de quem está na carne e quem está fora dela. Infelizmente, existe também esses trabalhos para o mal. Essa coisa de Comando Vermelho, de PCC, no Rio de Janeiro, aqui também, né? Pensa que não tem organização? Tem, intuindo também para quem está sintonizado com eles. Muito obrigado, querida. Como a gente falou no início, não só de um para um, pessoa para pessoa, eles pegam o que a gente dá sintonia, como para multidões também. E essa é a grande importância da gente compreender essas coisas. No entanto, não é por isso que fica obrigado o médium, né, a trabalhar se não tiver condições psicológicas ou vontade para tal. Afinal, há milhões de médiuns no mundo que não sabem que é médium, não conhecem o espiritismo, tenha certeza que eles estarão trabalhando de outra forma, mesmo sem saber. Olha essa ideia que eu trago, essa ideia é minha. Falam, quando eu cheguei na casa espírita, tinha umas coisas assim, que graças a Deus a gente está acabando com isso. Tinha uma fala que era assim, você é médium, você tem que trabalhar. Você veio com essa missão, se você não trabalhar, a pessoa já saía se tremendo daqui, né? Sua vida não vai para frente. Sua vida não vai para frente, e a pessoa saía mais amedrontada e vinha trabalhar amedrontada, que até quebra a sintonia da reunião. Aí me veio a ideia, vem cá, e o chinês que nasce médium, o japonês, né, que nasce médium, e o americano, que lá não tem, nenhum desse lugar tem espiritismo, nem reunião mediúnica, nem espiritismo, nada. E aí, estão todos lenhados? Não, a mediunidade pode ser trabalhada de várias formas, inclusive doando fluidos. Você pode fechar o olho, todo mundo é médium, uns vai doar mais, outros menos. Você pode fechar o olho, pensar numa pessoa e simplesmente pensar que o melhor que eu tenho em mim, agora, se dirija para tal pessoa e pense nela. E se você tiver boa capacidade imaginativa, pense uma energia azul clara descendo na cabeça da pessoa. Você vai estar doando energia mesmo à distância. Pense no seu chakra cardíaco girando e mandando para aquela pessoa, né? Então encerramos aqui. Esse estudo de médiuns e mediunidade é bem básico para a gente naturalizar a coisa. Mediunidade é natural. Médium é uma coisa natural. Nós convivemos com os desencarnados o tempo todo. Vou encerrar aqui o vídeo.
para a gente